bateu aí o desespero no senhor Carlos Bolsonaro. Olha, o Carluxo, nessa semana, fez uma coisa que não é comum. Ele foi à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele, o Bolsonaro, enfim, o bolsonarismo está aí promovendo a candidatura do Ramagem como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O Ramagem foi confirmado pelo Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, 2 dias depois da Polícia Federal fazer uma mega operação contra aliados do Ramagem, no caso da ABIN Paralela. Então a gente ficou sabendo da ABIN Paralela num dia, foi uma operação da Polícia Federal, muita coisa foi revelado aí o escândalo, e 2 dias depois o Bolsonaro estava em briga com o Valdemar Costa Neto naquela época, eles estavam brigando, e o Bolsonaro, ele bateu o pé e falou, não, candidato à Prefeitura do Rio, eu já disse antes, é o Ramagem. Ele não tinha dito antes. Por que ele escolheu o Ramagem? Pois bem, a Polícia Federal suspeita, e olha, comenta aí se você concorda ou não com a suspeita. Para mim é uma coisa bem óbvia, tá? A Polícia Federal suspeita que o Bolsonaro escolheu o Ramagem, assim como ele escolheu o Carlos Jordi para a Prefeitura de Niterói e escolheu alguns outros, porque eles são investigados pela Polícia Federal. Então, quando eles forem presos nos próximos meses ou nas próximas semanas, vai ficar aquela de que, olha, estamos sendo perseguidos, olha, é uma perseguição do Supremo Tribunal Federal. Só porque o Ramagem é o meu candidato, agora teve operação contra ele. Essa narrativa foi utilizada pelo Bolsonaro nesse ano, em fevereiro, quando teve uma operação no dia 5 de fevereiro contra o Ramagem. Ali o Bolsonaro saiu jogando nas redes sociais que, tá vendo, foi só eu confirmá-lo para a Prefeitura do Rio que ele sofreu operação de busca e apreensão. O mesmo utilizaram quando teve operação com o Carlos Jordi. Depois que teve contra o Ramagem, aí usavam os dois exemplos, assim, a fotinho. Cheguei a mostrar aqui na época posts da Carla Zambelli, do Jair Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, dizendo isso. Então fica assim, comenta aí a sua opinião, mas para a Polícia Federal está bem óbvio que a estratégia do Bolsonaro é essa, o que é até uma estratégia aí de obstrução de justiças, por pensar, né, que ele tenta jogar a população contra as investigações. Tá. Nisso aí que eles estão tentando promover o Ramagem, tá um desespero, porque as pesquisas mostram que ele está em último. O Ramagem perde aí de todo mundo. Tem cenário aí que fala, olha, e o Ramagem com o apoio do Bolsonaro? Aí ele chega aí a 7%, mas 7%. É um desastre para o Bolsonaro. Está aí a menos de 6 meses da eleição e o candidato dele não chega a 10%, mesmo quando associado a ele. Aí fica bem difícil. O pior, que é o que o Bolsonaro está com medo, é caso o candidato do PSOL e o Eduardo Paes cheguem juntos no segundo turno. Aí vai ser uma desgraça para ele, porque fica o Eduardo Paes, que é um desafeto do bolsonarismo, e alguém do PSOL que também são desafetos do bolsonarismo. Aí eles consideram o Eduardo Paes, que ele é de centro, até se pode dizer centro-direita. Eles consideram o Eduardo Paes um comunista, um cara de extrema esquerda. O PSOL, então, meu Deus do céu, então para eles é uma desgraça total. O Ramagem não chegar no segundo turno, no colégio eleitoral do Bolsonaro, ali onde é o curral eleitoral dele, é uma desgraça muito grande. Aí no meio disso, a família Bolsonaro recebeu várias más notícias aí nessa semana, entre elas a notícia de que os irmãos Brazão seguirão presos. O Carlos Bolsonaro estava aí com a cabeça dele atribulada, cheia de problemas que envolvem a própria prisão, e foi na Câmara dos Vereadores e resolveu, no final do discurso, pedir um adendo para o presidente da Câmara para falar um pouquinho mais. E aí? Vamos ver aqui o Carlos Bolsonaro. Peço desculpa por mostrar tal ser aí na sua tela, mas olha, vamos dar uma risadinha aqui com o Carlos, que olha o tamanho do desespero do Carlos. Vamos lá. Mas eu gostaria, se o presidente me permite, me alongar mais um minuto e expor um pouquinho da minha relação com o Ramagem quando ele era presidente da ABIN, que foi nenhuma. Mas me doía muito ver um amigo meu, ao cruzar comigo no corredor, eu falar para ele, Ramagem, não fala comigo não, porque senão vão fazer maldade com a gente. Isso sempre aconteceu. E culminou com os senhores sabem com o quê? Eu jamais pensei que eu fosse passar por um momento que eu passei, uma covardia extrema. Eu jamais pensei que o Ramagem, presidente da ABIN e então deputado federal, fosse passar pelo que passou. Eu imagino o que passa na cabeça da Rebeca, que é sua esposa, na cabeça da sua família. Um trauma desnecessário, covarde. Mas eu gostaria, se
se o presidente me permite, me alongar mais um minuto. Um trauma desnecessário, covarde. Pois bem, o que passa na cabeça aí, provavelmente, da esposa e da filha do Ramagem, é que ele será preso muito em breve, porque ele é um criminoso. Ele falou que a relação dele não foi nenhuma, mas depois ele fala que é amigo. É amigo, mas não... Você indica o seu melhor amigo para um cargo desses, e aí acaba a relação. Engraçado, não teve relação nenhuma, mas a ABIN paralela seguiu fazendo tudo que o Carlos Bolsonaro queria. E seguiu espionando todos os desafetos dele. Que coisa, isso porque não tinham relação. Imagina se tivesse relação. Eu lembro quando o Carlos Bolsonaro mandou, publicamente, falou para a Polícia Federal me investigar, e aí começaram a aparecer drones, começou a aparecer carro da polícia lá na minha casa, e não subiram, não incomodaram, mas ficaram lá, era uma rua sem saída, não tinha por que estar lá. E drones e tudo mais, tentaram invadir meu celular, meu computador e tal. Aí eu fiquei, pô, que coisa, né? Hoje, imagino eu que isso tenha sido a ABIN paralela. Na época eu sabia, é o governo Bolsonaro, eu acreditava que eram os tentáculos do bolsonarismo na Polícia Federal. Hoje, já sabemos, era a ABIN paralela, que inclusive a gente ficou sabendo que a ABIN paralela foi usada para espionar os amigos do Renan Bolsonaro. Inclusive eles usavam o quê? Policiais federais. Que um deles chegou até a invadir ali o prédio onde morava um amigo do Renan Bolsonaro. Ele invadiu o prédio. Então, veja, é grave aí o que fazia a ABIN paralela. Espionava as pessoas por meio dos seus telefones, invadiam computadores e celulares por meio de vírus. O nome que eles usam não é vírus, eles usam Trojan, que é um tipo de vírus que entra, em português, cavalo de Troia. Ele entra no seu celular ou computador, e ali ele faz uma devassa e consegue pegar todos os dados, inclusive em tempo real, que você está fazendo. Era assim que eles faziam na ABIN paralela. Depois tinha ainda um computador da ABIN paralela com o Ramagem e tinha um computador da ABIN paralela com um dos interlocutores do Carlos Bolsonaro. Aí ele chega e diz, olha, eu disse para o Ramagem no corredor para não falar comigo. Pô, você está falando com ele, já está errado. Tá bom. Aí o Carlos está aí com medo, por quê? Porque ele foi avisado, não vai ter trégua. E depois aí do caso dos Brazão, ele está com medo de mais uma delação, porque lembremos, o vizinho do Carlos Bolsonaro assassinou a Marielle Franco, tá? O vizinho dele, o Rony Lessa. O irmão do Carlos, Flávio, empregou os familiares aí do chefe da milícia, que era o Adriano da Nóbrega. Então, tem muita coisa. O próprio Carlos Bolsonaro, na época, chegou a pegar um vídeo do condomínio, que poderia ser dito ali que é obstrução de justiça. Então, difícil falar do crime aí sem falar do Carlos. Tá com medo o Carlos Bolsonaro. Enquanto isso, o medo vai piorando. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele acredita que se a coisa acreditava pelo menos que se a coisa ficasse muito ruim, ele podia pelo menos contar com o dinheiro público do PL, que é o partido dele, o Partido Liberal. Só que parece que não. O Valdemar Costa Neto já desautorizou o Bolsonaro essa semana em algumas coisas. O bolsonarismo está articulando aí com o pessoal do lavajatismo para juntos atacarem o governo Lula, falando de liberdade de expressão. Isso é uma coisa que os lavajatistas, e quando eu falo lavajatistas, lembre-se, são aqueles nazistas do MBL e são o pessoal lá que defendeu a Lava Jato e continuou defendendo a Lava Jato quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro. Lembremos, em maio de 2020, o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, atacou o Bolsonaro no seu discurso de demissão e eles ficaram inimigos. Voltaram a ser amigos no segundo turno das eleições, quando o Moro foi ali com o Bolsonaro aos debates, depois voltaram ali, o Sérgio Moro voltou a ser bolsonarista. Só que o pessoal do MBL, do lavajatismo, aí entra Danilo Gentili, esse pessoalzinho aí, eles nunca mais ficaram amigos do bolsonarismo. Eles criticam o Lula e tal, só que o bolsonarismo está encampando uma luta agora, que é a luta pela liberdade de expressão irrestrita, como nos Estados Unidos. Essa semana foi um jornalista americano no Senado, convidado pelos bolsonaristas, dizer que os Estados Unidos são uma terra maravilhosa. Olha, nazistas podem fazer protesto num bairro judeu onde há vítimas do Holocausto. E olha só que coisa maravilhosa, é incrível, quase chora de emoção, dizendo, os nazistas podem falar, ó, que incrível os Estados Unidos. Tem ali SUS lá, tem saúde grátis para todos? Não tem, não tem. Você quebrou um braço, $15 mil, tá bom? E não pensa, Thiago, eles ganham em dólar. Não ganham muito não, $15 mil é grana. A pessoa quebrou um braço, sabe que vai à falência. Pegou uma doença assim, você sabe que vai custar aí $100, $200 mil. É assim lá. Lá tem
algum tipo de subsídio para as pessoas pobres não passarem fome? Não. Tem mais de 10 milhões de americanos que moram nas ruas. Tem cidades inteiras como Detroit, em que bairros inteiros viraram barracas nas ruas. Isso tudo é incrível? Não. É incrível o fato de que nazistas podem se manifestar e atacar ali judeus. Ó, que coisa. Isso aqui é incrível para os bolsonaristas. E aí o que acontece? Eles querem apoio desse pessoal aí do MBL nessa luta. Para isso, o Bolsonaro falou para o Sérgio Moro o seguinte: ó, Moro, você se salvou aí no TRE do Paraná, então o PL não vai recorrer. Se o PT recorrer lá no TSE, vai ser só o PT, e aí fica PT contra Sérgio Moro, você tenta aí com politicagem. Lembremos, a presidente do TSE a partir de junho vai ser a Carmen Lúcia. A Carmen Rabo Preso Lúcia. Ela tem o rabo preso com a Lava Jato e ela parece ter o rabo preso com o bolsonarismo. Para quem não está lembrado, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Milton Ribeiro, ele foi preso em 2022 numa operação ali de um mega esquema de corrupção que tem todas as provas e tem inúmeras testemunhas de que ele colocava pastores evangélicos para pedir propina para prefeitos. Fazer um ministério itinerante. Eles iam Brasil afora e pediam propina para prefeito em troca de verba. Pois bem, os pastores indicados diretamente pelo Jair Bolsonaro. Quando o processo foi para o STF, e foi para o STF porque chegou em gente com foro privilegiado, chegou na mesa da Carmen Lúcia, ela sentou em cima da investigação e sabe o que aconteceu? O delegado passou a ser perseguido. O delegado dessa investigação, na semana passada, está respondendo agora no Conselho da Polícia Federal. Ele pode ser exonerado por abuso de poder, porque ele prendeu o ex-ministro do Bolsonaro. Olha só. Então, o delegado da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro do Bolsonaro, quando chega a investigação na mão da Carmen Rabo Preso Lúcia, o que acontece é que a investigação não apenas para, o delegado foi punido. Ou seja, tinha uma expectativa de, nossa, a Carmen Lúcia vai para cima, vai nada. Pense alguém com o rabo preso por todos os lados. Eu lembro até hoje, quando a Carmen Lúcia deu o voto de Minerva ali para considerar o Sérgio Moro um juiz ladrão, dava para ver o constrangimento da Carmen Lúcia em votar contra a Lava Jato. Só faltou ela ali ao vivo, numa sessão da STF, pedir desculpas ao Sérgio Moro. Só faltou isso. Um nível assim que a gente fica pasmo. Lembremos que eles chamaram os procuradores da Lava Jato, a Vaza Jato mostra que eles chamavam ela de frouxa. Era assim que se referiu a Carmen Lúcia. O que espera o bolsonarismo, espera o Sérgio Moro, é que a Carmen Lúcia vá atrasar o processo do Moro no TSE e que nesse 1 ano em que ela seja presidente, isso jamais seja pautado. É isso que está sendo esperado. E o Bolsonaro deu a palavra dele, que não vale nada, para o Sérgio Moro de que o PL não ia recorrer. Aí chega o Valdemar e anuncia publicamente: sim, nós vamos recorrer. Então não vai ser PT contra Sérgio Moro, vai ser PT e PL contra o Sérgio Moro novamente. A expectativa aí é de um 6-1, no máximo um 5-2 contra o Moro no TSE quando isso for julgado, o que pode demorar porque vai entrar aí a Carmen Lúcia na presidência do TSE. Espero aí um 5-2 porque sai o Alexandre de Moraes do TSE e entra o André Mendonça no TSE, então já é um voto seguro aí para os bolsonaristas. Como tem o Cássio Nunes também, aí já imaginam 2 votos aí talvez para o Sérgio Moro. Não sei aí qual é o posicionamento hoje do Cássio Nunes, mas espera aí 2, talvez até 3 com a Carmen Lúcia. Pois bem, tá aí a situação. O pessoal do lavajatismo tá uma fera e eles não estão encampando essa luta por liberdade de expressão que é o Bolsonaro, que é uma luta para quê? Para anistia dele mesmo. Ele quer o quê? Anistia para ele e para os outros terroristas, porque liberdade de expressão para eles é o seguinte: então quem foi lá na sede dos 3 poderes quebrar tudo e pedir golpe de Estado, pode. Quem incentivou a fazer tudo isso? Pode. Quem incentivou o golpe de Estado e continua incentivando? Pode. Quem mente dizendo que o Brasil é uma narcoditadura, etc? Pode. É isso que eles querem. Liberdade de expressão para fake news. Eles sabem que essa é uma pauta que o MBL e o lavajatismo adoram, porque eles são quem começou a inventar fake news no Brasil, se você pensar bem, antes do bolsonarismo ter esse nome, era o MBL e o pessoal lavajatista. Aliás, fake news com todo o apoio da Rede Globo, da imprensa, o que tinha de fake news na Globo, no Estadão, na Folha, contra o PT, era uma loucura naquela época da Lava Jato. E aí, obviamente, nas redes sociais, o bolsonarismo, que não tinha ainda esse nome, e esse pessoal que hoje a gente fica sabendo que é o MBL, etc., publicavam todo tipo de fake news. Então, eles querem essa é uma luta de todos os fascistas aí do Brasil por liberdade de expressão, liberdade para mentir e disseminar fake news. Então eles pensavam que iam ter apoio nisso e não tiveram. O melhor foi a desculpa do Valdemar para ter contrariado o Bolsonaro.
Desculpa dele foi que os dois não podem se falar por ordem do Alexandre de Moraes, então ele não teve como discutir isso com o Bolsonaro. Então ele não sabia que o Bolsonaro era contra, sendo que o Bolsonaro falou isso publicamente. Foram inúmeras matérias da imprensa nas últimas 2 semanas dizendo que o Bolsonaro tinha garantido ao Sérgio Moro que o PL não ia recorrer. Aí o Valdemar mete essa. Não fiquei sabendo. Eu não posso falar com ele. Pô, cara, saiu na Globo, no Metrópolis. Aqueles colunistas que eu falo aqui, que são porta-vozes oficiais do bolsonarismo, todos eles publicaram. Pô, a gente sabe que a nota saiu do WhatsApp do Bolsonaro, do Weingarten, direto para as páginas do Globo, do Metrópolis e do UOL. E o Valdemar também sabe disso, que ele usa esses mesmos jornalistas como assessores de imprensa dele para disseminar as mentiras dele na imprensa quando ele quer. E aí não deu. Agora o que está disseminando o Valdemar aí, usando esses mesmos jornalistas, é que, e aí não sai com as aspas do Valdemar, parece que são interlocutores, né? Tá bom, é o próprio Valdemar o interlocutor. Que o Valdemar ele está se afastando do Bolsonaro porque ele quer mostrar para o STF que ele é contra todo tipo de radicalismo. Por isso que o Valdemar ele chegou a dizer aí, segundo esses interlocutores, que não era para fazer uma campanha para a soltura do assassino da Marielle do Brasil. Não era para fazer isso, isso era um tiro no pé. Olha só, agora o Valdemar está contra tudo que falou o Bolsonaro e até usa essa de que não podemos nos falar, então agora as divergências aumentam, porque o Bolsonaro não pode mais bater o pé contra o Valdemar, já que os dois não se falam. Então, o medo agora no bolsonarismo é o seguinte, eles sabiam que eles tinham um avião de fuga 24 horas por dia à disposição, pago pelo PL. Será que esse avião vai estar mesmo à disposição? Porque o Valdemar disse que não quer mais peitar o STF. O Valdemar sabe que ele vai perder o registro do partido dele, vai levar uma multa de R$1 bilhão e ainda vai acabar preso. Já ficou 2 dias preso faz alguns meses para ter o gostinho de como é a cadeia. Então ele sabe que é isso que vai acontecer se ele peitar o STF. Então ele está tentando de tudo para falar que não. Mas veremos o que vai acontecer. Tá se isolando aí o bolsonarismo cada vez mais. Eu peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!